Move to another city and start a new life. Fala, piazada, como é que vocês estão? Bom, o papo hoje aqui no podcast Vida Nômade vai ser sobre planos de celular, chips e operadoras que você pode utilizar dentro e fora do Brasil, tá bom? Vou trazer um overview aqui, bem rápido, porque isso é algo bem pertinente dentro, né? Não só dentro da Vida Nômade, mas também para a galera do digital. Porque propriamente a gente sabe, né? O número, o chip de telefone, ele é bem interessante, até porque quando você recebe aquela SMS da autenticação de segurança, tanto que seja do Meta ou de outra plataforma que seja, ele vai para aquele seu número, e se você não tem aquele número mais, ou o chip, ou eSIM, que seja, whatever, isso vai dar uma dor de cabeça para você. Então a ideia é você fazer isso de uma forma mais inteligente para você não sofrer com isso lá na frente. Então vamos lá. Essa pergunta é bem pertinente lá no meu Instagram, na DM, e também em relação às caixinhas de perguntas que eu abro, sempre tem algo correlacionado. E para quem não me segue, @GutoSpinelli, sempre estou postando algumas coisas legais lá no meu Instagram. E também um pouco do meu lifestyle, para quem gosta de acompanhar. Mas enfim, a ideia é trazer esse podcast falando um pouco disso e como você pode encontrar maneiras mais inteligentes e alguns hacks, eu vou passar aqui também, de você conseguir viajar e sem passar por esse perrengue todo que é com chip, tá bom? Porque a gente sabe, né? Sempre que a gente muda de país, a gente tem que comprar um novo chip. E aí fica colecionando chip para cima e para baixo em todo lugar que a gente entra. Ou assim, ficar sem Wi-Fi para mandar mensagem, ou enfim, o Wi-Fi do aeroporto não está funcionando, ou enfim, não consegue pedir o seu Uber da vida ou Grab, se você estiver na Ásia. Então, assim, evitar esse tipo de dor de cabeça, assim, é muito bom. Recomendo. Mas vamos lá. Bom, quero começar falando um pouco do Brasil. Para quem não sabe, eu rodei muitos estados. Para ser mais exatos, faltam 10 estados para eu fechar o Brasil. Então, já rodei 16 estados. Quando eu estava nomadeando pelo Brasil, fiz do sul ao norte, assim, todo o litoral, quase, né? Faltou 2, 3 estados ali para fechar. Mas passei por vários ali. Então, naquela época, eu estava com a TIM. Para ser mais específico, TIM Controle. Naquela época eu pagava o quê? Uns 50 a 60 reais mês e, assim, conseguia atender todos os requisitos. Eu não ficava sem Wi-Fi em nenhum lugar. Então, assim, pra gente que é digital, isso é importante. WhatsApp, redes sociais, sinal para acessar o Google, whatever, outra plataforma. Então, com a TIM, eu nunca tive esse problema. Eu via outros viajantes, outras pessoas com problema em relação a Oi e Claro em relação a isso. Até porque a TIM ela é boa em relação a torres. Então, ela tem torre que é tudo que é canto. Tem sinal em tudo que é canto. Que seja no meio da mata ou que seja numa praia isolada. Você tem sinal. Então, isso é muito bom. Então, eu não vou falar em específico tudo que tinha no plano, porque vocês podem ir lá pesquisar, mas era o TIM Controle na época. E agora, assim, eu tô na Ásia, né? Em específico em Bangkok agora. Faz 1 ano que eu tô aqui, e aí tô utilizando, claro, passaporte, tá? Eu tive uma mudança, e aí vai um hackzinho pra vocês. Eu tive que fazer essa mudança de operadora quando eu tava no Brasil. Foi uma dor de cabeça no sentido, tipo assim, eu tinha um contrato com a TIM, e aí eu precisava mudar para outra operadora que tinha essa facilidade de, planos que funcionavam em outras regiões do mundo. Então, assim, eu lembro exatamente no dia que eu encontrei a Claro Passaporte, e aí eu vi que eles tinham sinais, torres, enfim, toda essa questão dos benefícios também na Ásia. E aí, a TIM não tinha, mas eu tinha um contrato com a TIM. E aí foi um trâmite ali que eu consegui identificar uma forma de eu poder quebrar o contrato e não sofrer a multa. Que foi no caso, eu queria ficar na TIM, porém, não tinha um plano para o destino onde eu estava indo. Por esse motivo, eu consegui quebrar o contrato e não sofrer a multa. E aí eu vim para Claro. E aí na Claro eu consegui contratar o plano, que ele
tá variando de 100 a 110. E ele cabe, assim, em tudo que eu faço aqui, piazada. Sério, eu pinguei num país, eu pego o voo. Desde o voo, quando o avião decola, já vem um SMS da Claro falando que eu cheguei num novo país e que eu já tenho acesso à internet. Então eu nem saí do avião e já tô com a internet. Só pra vocês terem uma ideia. Então isso facilita demais. Porque assim, se eu precisar mandar mensagem pra alguém, se eu precisar pedir um transporte privativo, ou eu me achar no mapa, ou ver o caminho pro Airbnb. Enfim, não vou passar nenhum perrengue com isso. E novamente, né? Consigo, de certa forma, administrar melhor o meu tempo. Então isso facilita demais, principalmente quando você está viajando. Outro lance também é esse lance de você ficar comprando chip e ficar colecionando chip. Eu vejo um monte de gente aí que é nômade, também gente que é mochileiro e turista que fica comprando plano e renovando plano, dependendo do país que está chegando. Isso assim, só de olhar me dá um arrepio ali. Então vale muito a pena, claro, passaporte. E antes de eu pular para outra sugestão, quero passar um hackzinho para vocês, porque assim, a gente sempre tá aí atento a muita coisa, né? E aí eu espero que a Claro não ouça esse meu podcast, senão eu tô fudido. Mas enfim. Ai, que doideira. Dentro do pacote da Claro, eles falam que o Claro Passaporte, ele tem durabilidade de 3 meses. E aí o que acontece? Porque, né, não foi pensado para nômades, ele foi pensado para quê? Para pessoas que estão viajando e vão voltar para o Brasil. Então tem uma regra, né, da Claro ali, que eles colocam em relação a 3 meses. E aí o plano para de funcionar. Só que assim, eu tô aqui faz mais de um ano e eu tô usando o mesmo plano que eu assinei há um ano atrás, antes de sair do Brasil. Então, qual que é o hackzinho? VPN. O que acontece? Acontece assim, você pode usar em 10 minutos, assim, no seu dia, sei lá, você pode colocar um VPN para o Brasil. E aí, automaticamente, os seus dados, né, de roaming, eles vão entender que vocês estão lá, que você está lá. Só que você não está, você só colocou um VPN lá. E lá, ele reativa o seu plano. Então, ele vai continuar funcionando. Então, essa é um hack milagroso. Como que é aquelas copy de guru do marketing? O hack milagroso que vai salvar a sua vida nômade. É você usar um VPN do Brasil em 3 meses para você não perder o plano. É basicamente isso. Mas enfim, funciona super bem e super indico. Claro, passaporte e assim, excelente. Nunca me deixou faltar nada desde que eu pisei aqui do outro lado do planeta. Vamos lá, tem outros 2 planos que eu vou passar aqui para vocês, que amigos meus utilizam. Inclusive, Ana e Rangel, 2 casais incríveis, né, de nômades, que eu sou muito feliz de ser amigo. E eles usam a Vivo, se eu não me engano é Vivo Travel. Eu só não vou conseguir passar em relação aos valores certinho, o que tudo tem, mas vocês podem dar um Google aí e ver o que eles oferecem. Eu acho que assim, o valor vai variar de 100 a 150 reais, e aí vocês podem fazer a cotação aí de vocês e ver se os benefícios batem pro quanto que vocês vão estar pagando. E quantos gigas é também. E se eu não falei do Claro, quantos gigas é do Claro, deixa eu pontuar aqui aqui na minha comunicação. 60 gigas, tá? Mês, que é o da chip que eu uso do Claro Passaporte, tá? Eu tenho 60 gigas mês. E também os outros benefícios que tá incluso em relação a redes sociais, ligação, SMS ilimitado e blá, 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 blá. Então, se vocês quiserem saber mais, vai lá, vê da Vivo Travel e vê do Claro Passaporte, tá bom? E o terceiro e último, que assim, eu tava pesquisando antes de sair do Brasil e assinar, ver se eu ia ficar com a Claro mesmo, em relação ao quê? Ao Google Fi. Só que eu vi muita gente reclamando que
funcionava em um país X, aí depois parava de funcionar em um país Y. Então isso me deixou muito seguro nessa questão. Eu não sei, eu nunca usei, então assim, eu não tenho propriedade para falar isso, mas é uma opção também. Mas eu não sei se ela vai ser boa ou ruim. Então, assim, o que eu passei aqui para vocês de pessoas que utilizaram tanto Vivo, tanto Claro, tanto TIM, essas são as operadoras que eu passei e gostei. E tive uma experiência positiva em alguns momentos. E é isso aí, tá bom, piazada? Bom, é um pouco disso que eu queria passar para vocês nesse podcast. Então, quero que vocês consigam eliminar esse perrengue, vamos dizer assim. E essa desculpa também, porque eu sei que a galera fica inventando desculpa para tudo, para virar nômade. Não necessariamente tem que ser assim. Inclusive, eu tenho minha mentoria de nomadismo. E se você tiver com muita dificuldade e quer alguém que esteja do seu lado resolvendo alguns perrengues, né, que você não precisa passar porque eu já passei, prioritariamente, eu quero trazer isso para vocês da melhor forma. E aí vocês podem também ter isso na mentoria. E aí, me dá um alô, né? Vai lá no meu Instagram, @gutspinelli, e vai ter um link lá em relação à mentoria. Me manda uma DM lá também. Qualquer coisa eu te mando um link para você se cadastrar e saber mais informações sobre isso. Mas saiba que na mentoria a gente trata juntos 4 pilares. Eles estão correlacionados com o quê? Hábitos independentes, destinos estratégicos, financeiro saudável, vamos dizer assim, e econômico, para as viagens que você for fazer, e também comunidade nômade. Então, são esses 4 pilares que vamos tratar na mentoria, caso você tenha interesse. E, né, de virar um nômade aí e tá viajando o mundo e ter essas experiências incríveis aí, ganhando de forma digital, não ficando parado, né, num lugar só. Lembrando, tá? Não é para você que está começando no digital. A mentoria nômade é para aqueles que já estão no digital e já fazem dinheiro na internet. Meu objetivo é não ensinar ninguém a usar a rede social, ou ensinar Google, ou ensinar whatever que seja. A ideia é pegar esse pessoal aí que já está no digital, mas querem usufruir melhor, né, da forma que tem com o estilo de vida do digital, que pode ser remoto, né, e pode ser dinâmico. E aí você consegue ser um nômade também e surfar, vamos dizer assim, essa onda, essa vida. A vida nômade, né, piazada? Mas é isso. Um abraço aí, tamo junto.